graça e a paz do Salvador Jesus Cristo aos meus queridos irmãos. Para nossa meditação neste dia, desejo ler palavras do Senhor Jesus, que se encontra em Lucas capítulo 21, do 33 ao 36. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e está de pé diante do Filho do Homem. Os irmãos que apreciam, que amam muito a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e a estudam com atenção, com cuidado, diariamente, estão habituados em verem que os sinais da segunda vinda de Cristo estão se cumprindo cabalmente, dia por dia, tais como terremotos, maremoto, fome, pestes, guerra, aumento da maldade, o amor de muitos se esfriando, surgindo falsos cristos, divulgação do evangelho por toda a terra e anomalias celestiais. Mas tem, queridos, duas profecias que até então ninguém estava vendo, mas que agora estão se cumprindo também. São elas: o rio Eufrates está secando e os preparativos para a construção do terceiro templo em Israel. O rio Eufrates, de fato, está crescendo. É um rio mais longo da Ásia Ocidental. O rio Eufrates é originário da Turquia e flui através da Síria e Iraque. É um dos que passavam também pelo Jardim do Éden. Estudiosos da Bíblia e até especialistas influentes não cristãos estão percebendo que as modificações ocorridas neste rio, com a visível desertificação, ou seja, parte do mesmo se tornando em deserto, algo que está ocorrendo há 4 décadas. É cumprimento das Escrituras Sagradas. Observe aqui, queridos, a profecia de Apocalipse 16, 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Ocidente. A Igreja de Cristo já deverá ter sido arrebatado, querido, quando isso acontecer totalmente. E o anticristo estará agindo usando um exército de 200 milhões que atravessará este rio a seco para atacar Israel. O certo, meus queridos irmãos, é que está se cumprindo que o rio Eufrates, ano após ano, está se secando. Pessoas que utilizam suas águas para a agricultura, ou seja, para a formação de lavouras, estão abismados, uma vez que parte do leito já secou totalmente.
Você pode ver essas imagens aí. Outra profecia que muitos não acreditavam que iria acontecer tão cedo é a reconstrução do terceiro templo em Israel. O primeiro foi construído pelo rei Salomão, que permaneceu de pé por 390 anos e depois foi destruído pelos babilônios, queridos irmãos, no ano 586 antes de Cristo. E o segundo foi construído depois do cativeiro na Babilônia, no mesmo local, conforme lemos em Esdras, capítulo 2, e no capítulo 6, versículo 7, e permaneceu durante 585 anos, antes de ser destruído nos anos 70 depois de Cristo. O próprio Jesus falou sobre esta destruição, que não ficaria pedras sobre pedras, depois que os apóstolos mostraram a beleza do templo, né, as suas pedras maravilhosas ali. E o terceiro templo, querido, será construído segundo os detalhes descritos no profeta Ezequiel, do capítulo 40 até o 46. Mas o primeiro templo que os judeus construíram, irmãos, ali sob a administração de Salomão, realmente era um templo muito exuberante, era um templo muito rico. Isso há 2.500 anos atrás. Evidentemente que Israel não vai construir um templo com toda a pujança, toda a riqueza. O que Israel tem já pronto para colocar dentro deste templo, queridos irmãos, é impressionante. São muitos utensílios. Essas imagens aí que vocês estão vendo, os levitas, né, os rabinos, já tornaram pública estas fotos, essas imagens. Eles irão construir a fabricação de 4.000 harpas, como Davi mandou fazer, para que sejam tocadas no terceiro templo por levitas. Israel já modernizou também o seu aeroporto internacional, e o governo também está trabalhando em uma infraestrutura ferroviária que trará viajantes internacionais diretamente do aeroporto para o Monte do Templo. Isso permitirá que as nações venham adorar a Deus na casa de oração em Jerusalém. São imagens tremendas, né? Até emocionante estas. Mas, novamente, queridos, é bom que se diga que quando o templo estiver totalmente erguido, a igreja de Cristo não estará mais nesta terra. Nós que servimos a Deus, né, se acontecer por esses dias, estaremos com Cristo, aleluias, e aí haverá o reinado do anticristo. Porque, de acordo com a palavra de Deus, o templo que estará pronto, queridos irmãos, para o anticristo destruir, né? Porque ele vai destruir literalmente este templo. Ele o profanará, e o povo judeu será forçado novamente a deixar o templo, porque se manterá fiel a Deus, né, e se recusará a adorar o anticristo, conforme ensino do capítulo 9 de Daniel, versículo 27. Então,
O certo é que a igreja do Senhor já foi arrebatada. Prepara-te, querido, para o arrebatamento da igreja, vivendo uma vida com Deus, uma vida de santificação. Em seu sermão do Monte das Oliveiras, descritos em Mateus 24 até o 25, Jesus confirmou a profecia de Daniel. Ele chamou a profanação de o abominável da desolação e disse que ela ainda não havia acontecido. Mateus 24, versículo 15. E também o apóstolo Paulo menciona isso quando declara que o homem da iniquidade profana o templo ao entrar nele e se declarar Deus. Segundo Tessalonicenses 2, 3, 4. Não queira ver o terceiro templo erguido em Jerusalém, queridos, porque se você vê com seus olhos, é porque, de fato, você ficou para passar pela grande tribulação. Então, esteja atento, esteja focado nos ensinos da palavra do nosso Deus. De conformidade com o livro de Apocalipse, capítulo 6, do 12 ao 17, a segunda vinda de Cristo resultará na destruição final do templo. O anticristo vai profanar como pode ali o templo por dentro e depois ele derrubará. A pergunta que faço a você, meu querido irmão, é esta: você está preparado para o arrebatamento da igreja? Está absolutamente seguro disso? Se ainda tem dúvidas, tem medo, então está na hora de você se acertar com Deus, você se arrepender dos seus pecados, passar a viver à luz dos ensinos da palavra de Deus, viver uma vida de compenetração nas coisas dos céus, está cheio de alegria, preparado para ouvir o som glorioso da trombeta de Deus nos chamando para o lar celestial? Então o irmão está preparado. Isto é maravilhoso. Ontem pegamos um carro do Uber e tivemos a felicidade de ser conduzido ali pelo servo de Deus da Igreja Congregação do Brasil. Nós fomos compartilhando das coisas de Deus, especialmente sobre a graça e o retorno de Jesus. Queridos, eu gostei muito de uma brincadeira que ele fez no final. Falou assim: olha, eu conheço você e a sua esposa, ela estava comigo no carro. Eu falei: é como? Ele falou assim: é que vocês estarão ali com palmas nas mãos, subindo no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Nós conhecemos, irmãos, aqueles que amam de fato o Senhor e estão preparados, não é mesmo? Vamos ler, queridos irmãos, estas palavras maravilhosas de Paulo, apóstolo, em 1 Tessalonicenses 4, 15 ao 17. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele.
O irmão pode dizer comigo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! Jesus advertiu os crentes, o seu servo, com estas palavras de Mateus 24:36, que diz: mas naquele dia ou hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. E no texto que lemos, queridos, no início, Lucas 21, Jesus revelou como os crentes devem aguardar este evento, o arrebatamento da igreja. A parte B do versículo 36 diz assim: e está em pé na presença do Filho do Homem. Vamos ler todo o versículo 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e está em pé diante do Filho do Homem. Podemos com segurança olhar para este texto e ver que somente aqueles que puderem se sustentar em pé diante de Deus estão preparados para o arrebatamento. Como explicarmos esse estar em pé diante do Filho do Homem, queridos? Ora, Lucas, o evangelista, ensina: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Portanto, com vigilância e oração, são recomendações de Jesus para a nossa vida. Vigiar, queridos, é ter cuidado, é estar de prontidão, firme e em pé diante de Deus. A oração perseverante nos coloca em sintonia com Deus. Vigilância é estar pronto para fazer a vontade do Pai, mantendo-nos fiéis nos ensinamentos de Jesus Cristo. Essa é a condição necessária para sentirmos-nos tranquilos, seguros para a sua vinda repentina na terra. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, disse Jesus em Mateus 24:27. Encerro, queridos, com estas consoladoras palavras de Apocalipse 7:9-14, que diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: aleluias, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força seja ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabe. Então me disse: são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, queridos, está claro, explícito,
que na grande tribulação haverá salvação também. Evidentemente que a maioria de judeus, que nunca deram crédito em Jesus Cristo como Salvador, como nós damos, servimos prazerosamente. Amém, querido? Novamente, esteja em pé, firme, olhando para o autor e sustentador da sua fé. Vamos falar com Deus. Senhor, grande e excelso Deus, glória e honras a Ti. Nos ajude a permanecermos firmes, vigilantes a todo momento, mantendo os nossos olhos bem abertos nos sinais apontados em Tua bendita e gloriosa palavra. Ajuda-nos a perseverarmos firmes e constantes, sem desviar um só momento dos Teus caminhos, o caminho sobre modo excelente que conduz às mansões celestiais. Abençoa as famílias que recebem a Tua palavra neste momento. Senhor, abençoa os seus lares, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, um abraço fraterno, que Deus nos ajude a estarmos juntos em outra ocasião.